Olá, eu sou o Tiago e no vídeo de hoje vou-vos mostrar 5 passos de maneira a poderem começar a poupar já hoje, controlarem as vossas finanças e construir as fundações para uma vida melhor e deixar de viver de mês a mês. Quer dizer desde já que não sou nenhum consultor financeiro, não estou a vender nenhum produto, nem tenho nenhuma forma mágica, somente estou a partilhar uma ideia que funciona comigo e que tenho a certeza que se a respeitarem e a seguirem vai funcionar com vocês. Deixo-vos aqui em baixo um link de onde podem descarregar de forma gratuita o meu livro Tudo o que precisam de saber sobre as finanças pelos dedos da sua mão, grátis, não precisam pagar nada, onde falo destes temas. Já sabem, não se esqueçam de recomendar aos vossos amigos se gostarem ou se conhecerem de alguém que precisa ou que vocês acham que queria gostar deste vídeo. E já sabem, se gostarem deste vídeo, deixem aqui em baixo o vosso comentário, as vossas opiniões, que eu quero saber o que é que vocês pensam. Ponto número 1, e talvez o mais importante, gastos. É tão fácil gastar dinheiro hoje em dia. Quem nunca de nós disse, o dinheiro parece que voa, não é verdade? É fundamental perceber onde é que vocês gastam o dinheiro. Sejam em compras com cartões de crédito, Netflix, HBO, Spotify, o ginásio que vocês não vão. Há tanta coisa que às vezes nós não nos apercebemos, sobretudo quando temos débito direto. Mais à frente neste vídeo vou-vos dar uma dica para conseguirem controlar o impulso de comprar aquela compra que se vão arrepender no dia seguinte. O que referi anteriormente aplica-se também a compras de prestações com 0% de juros. Podem estar a pagar 20, 30 prestações, 20, 30 euros por mês, mas depois o que acontece muitas vezes é que quando acabam de pagar já não usam o equipamento ou já está variado e se refletirem bem podem conseguir poupar 1000, 2000 euros sem dar conta, claro. Entendem o que vos quero dizer? O maior conselho que vos posso dar é: gastem o dinheiro somente naquilo que precisam e não aquilo que gostariam de ter. Cada vez mais estou a ter uma abordagem minimalista em que não preciso de tantas coisas. Eu penso que isso é algo normal consoante vamos envelhecendo e amadurecendo. Eu tenho vindo a adotar cada vez mais essa política, compro cada vez menos coisas, somente aquilo que necessito e posso dizer que funciona e realmente vocês são capazes de poupar muito dinheiro. Compras por impulso. Como vos disse anteriormente, temos de ponderar bem as nossas compras. Reservem 5 minutos para comprar aqueles itens mais pequenos. Hoje em dia é tão fácil adicionar ao carrinho, comprar com um clique, já está. No dia seguinte está em casa. Isso é o maior erro, é o que as empresas querem nos fazer gastar mais dinheiro. E esse é o bom truque que eu compro por impulso. Todos nós, seguramente. Eu pessoalmente uso esta regra: 5 minutos para as compras mais pequenas e 24 horas para as compras de maior volume. E antes de efetuar a compra, tenho de pensar bem a utilidade que vai dar o equipamento. E será que precisa do último modelo? Se calhar já pode comprar o modelo do ano anterior. Precisa da melhor marca do mercado? Ou a marca branca o satisfaz? E a longo prazo? Daqui a uma semana, um mês, um ano, será que vai continuar a usar o equipamento? A minha opinião pessoal é: se eu realmente precisar desse artigo, prefiro comprar uma marca boa. Mas muitas vezes não é o caso e compro talvez o mais barato, ou se é somente para usar uma ou duas vezes, é isso. Um bom ponto de partida é fazer uma lista onde anotam os gastos todos que têm, ou as despesas fixas que têm. Assim vão ter uma visão clara do que podem ou não cortar. Uma dica pessoal: não controlem todos os euros que vocês gastam, até porque se o tentarem fazer, ao fim de uma semana ou um mês vão ficar cansados e o mais certo é acabar por desistir deste processo. E não é isso que queremos. Queremos que isto seja o ponto de partida para a mudança da vossa vida. Se repetirem este processo dia após dia, semana após semana, vai se tornar orgânico para vocês e vão ter bons resultados, porque eu tenho bons resultados. O segundo ponto desta lista está relacionado com o primeiro, que é poupar. Sabia que apenas 5% dos portugueses têm o hábito de poupar? Antes de começar a colocar dinheiro de parte, concentre-se em pagar todas as dívidas que tenha, seja aquele empréstimo para pagar a televisão, ou aquele móvel, ou até dívidas que tenha com cartões de crédito. Se tiver várias dívidas deste tipo, uma boa estratégia é listar todas essas dívidas e começar a pagar aquela que apresenta a taxa de juro mais alta. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Vocês sabiam que se pouparem 100 euros todos os anos, desde os 18 anos até aos 28, e depois investirem esse dinheiro e não lhe colocarem, esquecendo-se completamente, aos 60 anos vocês vão ter cerca de 130 a 140 mil euros. Mas começar a poupar somente aos 28 anos, os mesmos 100 euros por mês,
para ter os mesmos 140 mil euros do exemplo anterior, vocês vão ter que poupar durante 32 anos. São 22 anos de diferença a poupar sempre 100 euros. É uma grande diferença, não acham? Esta ideia pode e deve ser passada aos vossos filhos desde que tenra idade, porque isto é algo, infelizmente, não se aprende na escola. E sempre nos disseram, é importante poupar, é importante poupar. Ok, é importante poupar para atingir um determinado objetivo. A partir de agora, todo o dinheiro que os vossos filhos recebem no Natal, no aniversário, ponham-no de parte. Vamos falar de técnicas de investimento de seguida. Nos próximos vídeos vamos abordar esses temas. Deixem os vossos comentários, as vossas opiniões. É algo que eu estou disposto a partilhar com vocês e quero partilhar com vocês. É isso que me motiva a criar estes vídeos. Portanto, vamos continuar. Dentro deste capítulo de poupança, é importante que preparem, se não tiverem já, um fundo de emergência que deve conter cerca de 3 a 4 meses o valor necessário para pagar aquelas despesas mais urgentes, seja eletricidade, gás, água, a renda da casa, a escola dos vossos filhos, essas despesas que não podem esperar. Tudo o resto é supérfluo. Neste fundo de emergência vocês têm de ter a ideia que tudo o resto é supérfluo. Capítulo 3. Talvez o mais complicado de todos. Aumente os seus rendimentos e o seu valor. Pense bem o que é que gostaria de fazer e já anda a adiar há algum tempo e dedique a isso o seu bem mais precioso, o seu tempo. Muito importante continuar a aprender. Hoje em dia, todos temos acesso a uma grande variedade de cursos disponíveis na internet, a maior parte deles de forma gratuita, que podem ajudar na aprendizagem de alguma tarefa ou melhorar aquela skill que você sente que precisa de melhorar e que tem andado a adiar há algum tempo. Agora é o momento, sem dúvida. Pode, então, depois usar esse conhecimento adquirido para ajudar outras pessoas a resolver os seus problemas e ganhar dinheiro com isso. Nestes tempos difíceis, não nos podemos esquecer que temos que manter contato com as outras pessoas. Comunique. Quantas mais pessoas conhecer, mais oportunidades lhe irão aparecer. O networking é das ferramentas mais poderosas que existe neste século. Portanto, não a desperdice. E uma vez mais, disponível de forma gratuita. Novamente, invista em si todos os dias. Seja podcast, ler livros, atividade física. Se dedicar a si e melhorar 1% todos os dias, já vai ver onde é que vai chegar, não é? Ponto número 4. Invista. Infelizmente, reduzir gastos e poupar não chega para melhorar a nossa vida financeira. Temos de ir mais além e fazer com que o dinheiro que conseguimos poupar trabalhe por nós. O que é preocupante é que cerca de 90% das famílias em Portugal nunca investiu em qualquer tipo de produto. E aquelas que investiram, tradicionalmente vão para os contas de poupança, certificados de aforro, tudo o que nos oferecem umas taxas de juros de 0,5%, 1%. Felizmente, para investir tem muitas opções, mas quero dizer desde já outra vez que não sou nenhum consultor financeiro, não estou a vender nenhum produto e apenas estou a partilhar a minha experiência com vocês. Claro que se tiverem as vossas dúvidas ou comentários, escrevam aqui em baixo e vamos falar sobre elas num vídeo mais tarde. E lembrem-se, antes de tomar alguma decisão, leiam-se, informem-se. Com o tempo, não tomem decisões precipitadas e, sobretudo, não acreditem naquela pessoa que vos oferece negócios que vos vai enriquecer do dia para a noite. Sobretudo, nos tempos que correm, esse tipo de negócios florescem. Tenham muito, muito cuidado. No que toca a investimentos, felizmente existem muitas opções. Temos depósitos a prazo e contas de poupança, que normalmente oferecem pouco risco e podem ser feitas a partir do seu telefone. Os planos de poupança reforma podem fazê-los vocês mesmos ou então a entidade patronal retira-vos um X por mês antes de vocês receberem o vosso salário e é automaticamente redirecionado para este tipo de poupança reforma. E se vocês os retirarem antes dos 60 anos, têm penalizações. Portanto, é uma boa forma de começar a poupar sem dar por isso. Fundos de investimento. Vocês podem investir diretamente nas empresas que mais conhecem, sejam Facebook, Instagram, Apple, Tesla. Está sobretudo ligado à performance dessas empresas. Tem um maior risco e, como tal, um maior retorno financeiro. Talvez a opção preferida para quem não tem muita experiência nos mercados financeiros, o imobiliário. Compram a casa, alugam
e obtêm algum retorno. Quando mais tarde já não pretendem continuar, vendem a casa e obtêm o dinheiro de volta. E por último, as criptomoedas. Seguramente já ouviram falar de Bitcoin, tem vindo a ganhar muita notoriedade estes últimos anos. É um produto bastante volátil, é algo que não se vê. Vocês precisam de adquirir pela internet. Tem muitas vantagens, muitas desvantagens. Eu pessoalmente tenho uma carteira em criptomoedas. Há muitos que dizem que é o futuro, há muitos céticos, mas nada como investigarem por si. E vocês? Alguma ideia de investimento que queiram partilhar? Deixem o vosso comentário aqui em baixo. A vantagem de hoje em dia é que pode começar a investir de forma imediata, sem necessidade de intermediários, utilizando somente o seu telefone. Uma vez mais, investigue, leia, informe-se antes de efetuar qualquer tipo de investimento. E diversifique. Não ponha os seus ovos todos numa mesma cesta. E por último, traça um plano. Veja onde está, onde pretende chegar, os sacrifícios que está disposto a fazer, mas também os benefícios que esses sacrifícios lhe trará. E assegure-se de tomar nota de todos os objetivos a que se propõe, por forma a não se esquecer deles. Grande parte das pessoas que se propõem a mudar a sua vida não estabelece metas e esquece de seguir o plano, levando inevitavelmente ao falhanço. E por hoje é tudo. Gostaram do vídeo? Que outros assuntos gostariam de ver debatidos aqui? E já sabem, subscrevam, deixem like e se gostaram deste vídeo, enviem a amigos ou familiares que vocês acham que possam beneficiar disto. Quanto a mim, até para a semana e boas finanças.